Essa é a história de Elaine e Darlan, um amor que o tempo e a distância transformaram em uma eterna saudade. Tudo começou no meio da energia contagiante de um baile de rua em Salvador. O som do trio elétrico, a multidão dançando, o cheiro de acarajé no ar. Era nesse cenário vibrante que Elaine estava, uma jovem costureira cheia de sonhos e talento. Ela não só costurava tecidos, ela costurava esperanças, planos de ter seu próprio ateliê, de ver suas criações ganhando o mundo. Seus olhos brilhavam com a força de quem sabe o que quer. Do outro lado da rua, Darlan, um percussionista nato. As mãos dele pareciam ter nascido para o tambor. O ritmo corria em suas veias, uma herança de seus ancestrais, uma expressão de sua alma. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Mas a vida de músico não era fácil. Cada batida no coro do tambor era também um grito de luta para sustentar a família, para colocar comida na mesa, para garantir um futuro minimamente digno. Ele tocava com a urgência de quem precisa transformar a arte em sobrevivência. E foi no meio desse tumulto, nesse cruzamento de sonhos e necessidades, que os olhares deles se encontraram. Foi como se, por um instante, a música do trio elétrico tivesse parado, e só o ritmo dos corações deles importasse. A atração foi instantânea, uma força magnética que os puxou um para o outro. Conversaram por horas, em meio ao barulho, mas parecia que estavam em um mundo só deles. Elaine se encantou com a paixão de Darlan pela música, com a forma como seus olhos brilhavam ao falar do seu ofício. Darlan, por sua vez, ficou fascinado pela determinação de Elaine, pela delicadeza forte de quem constrói o próprio destino, com linha e agulha. A paixão veio rápida, avassaladora, quase urgente. Parecia que eles estavam correndo contra o tempo, como se soubessem, de alguma forma, que cada segundo juntos era precioso. Os dias se transformaram em semanas de encontros nos becos coloridos do Pelourinho, de passeios à beira-mar, no farol da Barra, de promessas trocadas sob o céu estrelado da Bahia. Ele tocava para ela canções que falavam de amor e saudade. Ela costurava para ele camisas que carregavam o cheiro e o toque dela. Era um amor que parecia predestinado, escrito nas estrelas, abençoado pelos oreciás. Eles se completavam. A criatividade de Elaine inspirava as melodias de Darlan, e o ritmo de Darlan dava trilha sonora para os sonhos de Elaine. Eles planejavam um futuro juntos. Um futuro onde o som da máquina de costura dela se misturaria com a batida do atabaque dele. Um futuro em Salvador, perto da família, perto das raízes, perto de tudo que eles conheciam e amavam. Mas, como nem toda história de amor é um conto de fadas, o destino resolveu testar a força desse sentimento. E o teste veio na forma de uma oportunidade, daquelas que só aparecem uma vez na vida. Darlan, com seu talento inegável, recebeu uma proposta irrecusável. Uma turnê internacional com um grupo musical famoso. Seriam meses, talvez anos, viajando pelo mundo, tocando nos maiores palcos, ganhando um dinheiro que ele jamais imaginou. Era a chance de finalmente alcançar a estabilidade financeira que tanto buscou, de dar uma vida melhor para sua família, de garantir que seu talento fosse finalmente reconhecido e recompensado. Ele chegou para contar a novidade a Elaine, com o coração dividido. Por um lado, a euforia da conquista, o brilho da oportunidade. Por outro, o medo de perder o que eles tinham construído. Ele via naquela viagem a solução para todos os problemas, a chance de construir uma base sólida para o futuro deles. Quando Elaine ouviu a notícia, seu mundo desabou. A alegria dele era a dor dela. A ideia de ficar longe de Darlan era insuportável. Ela via a viagem não como uma solução, mas como o fim. Ela tinha seus próprios sonhos ali, em Salvador. Seu ateliê, sua clientela que crescia a cada dia, sua rede de apoio, sua vida. Ela não podia simplesmente largar tudo. O sonho dela estava fincando raízes na terra que a viu nascer. Então, começou a discussão que selaria o destino deles. Uma conversa cheia de amor e dor. Elaine pediu, implorou, para que ele ficasse. Fica, Darlan. A gente dá um jeito. A gente consegue construir nosso futuro aqui. Não me deixa. A voz dela era um sussurro embargado, cheio de medo e desespero. Ela acreditava que o amor deles era forte o suficiente para superar as dificuldades financeiras ali mesmo. Juntos, Darlan, com o coração partido, pediu que ela fosse com ele. Vem comigo, Elaine. Vem conhecer o mundo. Você pode costurar em qualquer lugar. A gente volta depois, com a vida ganha. Por favor, vem. Ele via o mundo como um palco para o amor deles, não como uma barreira. Ele não entendia por que ela não podia sonhar o sonho dele, já que ele acreditava que aquele sonho era para os dois. Mas nenhum dos dois cedeu. Não era por falta de amor, muito pelo contrário. Era por excesso de sonhos, por lealdade às suas próprias histórias, às suas próprias identidades.
O sonho dele era voar, levar sua música para o mundo. O sonho dela era criar raízes, construir seu império de tecido e linha em sua terra natal. Eram dois sonhos lindos, potentes, mas que naquele momento apontavam para direções opostas. A separação foi inevitável. E doeu. Doeu como uma ferida aberta na alma. Houve lágrimas, muitas lágrimas. Houve promessas quebradas de um futuro que não aconteceria mais. E sobrou amor. Um amor tão grande que não cabia na despedida. Um amor que ficava ali perando no Ahar, sem ter para onde ir. Ele partiu, levando na bagagem a saudade e o som da voz dela. Ela ficou, com o coração em pedaços, e o cheiro dele ainda impregnado nos tecidos do seu ateliê. Os anos passaram. A vida, como sempre, seguiu seu curso. Darlan viajou o mundo. Tocou em Paris, em Nova York, em Tóquio, conseguiu a estabilidade que tanto queria. Comprou uma casa para a mãe, ajudou os irmãos, mas em cada cidade, em cada aplauso, em cada nota que saía do seu tambor, havia uma melancolia. Ele ainda tocava a saudade de Elaine. A batida do seu coração ainda chamava por ela. A fama e o dinheiro preencheram sua conta bancária, mas não o vazio no peito. Enquanto isso, em Salvador, Elaine prosperou. Seu pequeno ateliê se tornou uma loja conceituada. Suas roupas eram famosas, vestiam artistas, celebravam a cultura baiana. Ela se tornou a mulher de sucesso que sempre sonhou ser. Mas, nas noites silenciosas, quando o único som era o da sua máquina de costura, ela ainda costurava lembranças. Cada ponto era uma memória de Darlan. Cada tecido lembrava o toque dele. Ela construiu seu império, mas se sentia uma rainha em um castelo solitário. E o amor continuou ali, vivo, pulsante, teimoso. Um fio invisível que os conectava através do oceano. Um amor que sobreviveu à distância, ao tempo, às novas vidas que eles construíram separados. Mas era um amor que se tornou eternamente inacessível, como duas estrelas que brilham na mesma noite, mas em pontos distantes do céu, destinadas a se admirar de longe sem nunca mais se tocar. A história de Elaine e Darlan nos ensina que, às vezes, o amor não é suficiente. Às vezes os sonhos individuais são tão fortes que não conseguem caminhar na mesma estrada. E a escolha não é entre o certo e o errado, mas entre dois caminhos igualmente válidos e cheios de perdas. Eles se amaram profundamente, mas também amaram seus próprios sonhos com a mesma intensidade. E talvez, no fim das contas, essa tenha sido a maior e mais trágica prova de amor de todas. Permitir que o outro seguisse o caminho que o faria feliz. Mesmo que essa felicidade fosse longe um do outro, essa história dói, né? Mas também é linda na sua verdade. Quantos de nós já não tivemos que fazer escolhas difíceis em nome de um sonho? Se você se emocionou com a história de Elaine e Darlan, deixe um comentário aqui embaixo. Quero saber o que você achou. E se você conhece alguma história parecida, compartilha com a gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Um grande abraço e até a próxima.